Olá, como vai? Estamos aqui para conversar com o Dr. Lúcio sobre uma temática muito interessante. Vamos discutir um cenário muito comum, mas muito mal interpretado. O médico que sente que sua agenda ela parou de crescer, mas por muitas vezes a agenda está cheia, mas a clínica não cresce. E para tanto, trouxemos o Dr. Lúcio. Dr. Lúcio Cury, ele é médico formado desde 2006, ele é pediatra, alergista e imunologista, tem um MBA em Gestão em Saúde pelo Einstein e também CEO da Santa Isabela Serviços Médicos Hospitalares. Seja muito bem-vindo. Ô, Guilherme, é um Lúcio. prazer abrir esse bate-papo, falar um pouco de gestão, né, aqui na PM e dos desafios que os médicos têm. A ideia aqui é compartilhar um pouco de experiência, né, no que a gente construiu ali. A nossa empresa hoje tem 40 anos, né, foi fundada pelo meu pai, mas ela profissionalizou de uns 10 anos para cá, né, 10, 15 anos para cá que a gente iniciou um processo de profissionalização. Isso deu uma escala muito grande. Então a ideia aqui não é ser dono da verdade de ninguém, e sim compartilhar coisas que eu vi na prática nesses anos que não vale a pena olhar, o que vale a pena olhar, o que realmente muda ponteiro para o médico. Legal. Eu acho que bem na medicina, como a gente estuda e destila muita informação de um estudo de caso clínico, agora a gente adapta, né, para um estudo de gestão clínica, um case de sucesso de uma clínica, para a gente conseguir coletar aí formas e reflexões de como que a gente consegue aplicar isso na prática. Portanto, eu faço a primeira pergunta. Clínica cheia pode ser um sinal de estagnação, mas não de crescimento. Como o senhor falou de escala, né? Muitas vezes a escala ela vem, mas a equipe e todo aquele suporte não está preparado para isso. Como o senhor explica esse paradoxo? Acho que o médico muitas vezes falta clareza para ele, né? Então, a gente muitas vezes, né? O médico progride, ele passa por aquela fase inicial que todo médico passa, né? Que é a fase da gente vender nossa hora. Então a gente praticamente vive de vender hora de plantão, de atender numa clínica terceira e ganhar por hora ali, né? Então é basicamente isso que a gente faz, a gente não se preocupa com gestão, não entende, muitas vezes até entra em conflito, às vezes em alguns serviços, porque é muito burocrático, mas são necessidades da gestão. E aí o médico começa a virar empreendedor a época que ele começa, o momento que ele começa a querer montar um consultório próprio. E aí vem alguns desafios que a gente não aprendeu na faculdade, né? Ninguém ensina como montar um consultório, né? E basicamente todo mundo faz o mesmo, aluga uma sala, uma secretária, não tem previsibilidade, não fez nenhum cálculo antes e começa a atender. Isso é o habitual. E eu acho que os problemas maiores vêm quando começa a escalar mesmo. Porque no início, você encher a agenda é um desafio, que você mesmo, né? A gente estava comentando, tá no início. Agora, como você estava falando, e o cara que tem uma agenda lotada e sente que não está crescendo? Então, aquele médico já escalou, ele encheu o consultório, né? E sente que não está crescendo, né? Então, isso para mim é falta de clareza. É olhar só para faturamento, olhar para números isolados e não entender o que está acontecendo. Então, muitas vezes uma agenda com muita ocupação, né? Tem um faturamento alto, mas no final das contas o que sobra é pouco, né? Que é o que a gente fala de margem. Então acho que principalmente aí é falta de clareza, né? Alguns pilares que o médico deve olhar, né? É a sua demanda, da onde que ela está vindo, como que ela está sendo absorvida, né? Rentabilidade e a satisfação do seu cliente, que é o que retém e faz ele voltar. Eu acho que esses são os 3 pilares para começar a avaliar nessa falta de crescimento, e a partir daí você começa a destrinchar, né? E é importantíssimo ter indicadores, pelo menos os básicos, para ele começar a ter um norte, né? É fazer um diagnóstico mesmo. Sim, sim, e aqui, né, vira um... Na verdade, a gente tinha conversado até um pouco aqui antes, como a gente vê que esse problema é muito comum, mas o que piora todo esse cenário é o médico acreditar que tal qual o assistencial, tal qual a carreira clínica assistencial dele, ele tem que olhar para essa mudança de estrutura da mesma forma. Só que nós somos como, um cruzeiro, assim, na nossa carreira profissional.
nós vamos carregando bagagem, cursos, conhecimento, isso vai nos acompanhando até o nosso fim. Agora, porventura, não que a gestão não faça, mas a gestão exige algumas mudanças de rota nessa analogia marítima que tem que ocorrer de uma maneira muito mais rápida, né? E para tanto, como você bem colocou, a gente acha muito burocrático trazer alguns elementos da gestão como LTV, Lifetime Value, aquele tempo que o paciente fica contigo, churning, quando o paciente foge da sua clínica ainda mais, e a gente esquece que tem outros parâmetros fora do ambiente médico para a gente trazer para cá e conseguir delinear melhor quais serão os caminhos que nossa clínica vai seguir. Perfeito. Eu acho que esse, na verdade, é o momento em que o médico começa a perceber esse limite. Você concorda? Com certeza. E principalmente quem é clínico, né? Acaba atingindo. Chega um momento que você tem um teto, né? Uma das discussões que eu tive lá atrás, né? Com meu sócio, que hoje ele é meu pai, meu sócio, né? A gente construiu essa profissionalização juntos. Era de que estava ficando muito extenuante. Então, assim, a minha agenda não tinha mais espaço. Chegou uma época lá que eu atendia quase 1000 consultas no mês, né? Nós somos um serviço que trabalha com operadora de saúde, é grande volume, e eu falei, tem um teto aqui. Né? Vai chegar um momento que daqui eu não faturo mais, estou ficando extremamente desgastado, então para onde seguir? Eu acho que é esse momento que veio o estalo de escalar. Né? Esse modelo ser replicado, trazer outros colegas para atender, mantendo qualidade, padrão, para a gente poder atender mais pessoas com a mesma qualidade. Então aí que veio esse estalo da escala. E veio vários desafios aí, né, que a gente foi aprendendo muitas coisas na dor, depois eu fui atrás de cursos para entender o que a gente tinha que olhar, né, e o que tinha que melhorar. Né? É quando você entende que o negócio não pode depender 100% de você. Eu acho que essa é a virada de chave que aquele médico de consultório começa a virar gestor e empresário. Perfeito. Inclusive, essa ia ser a próxima pergunta que eu ia fazer. Que entrando mais fundo, quando a clínica para de crescer, o que de fato está acontecendo por trás? Eu já ia emendar. O que realmente está acontecendo quando uma clínica parou, né? Por isso, e desse seu início de estudo quanto à gestão, qual foi a coisa que você identificou de fato? Talvez seja essa questão de delegar, de saber delegar as atribuições médicas ali, ou parar de centralizar toda a decisão em si, ou tem algo mais que vem antes disso? Eu acho que a primeira coisa para o médico começar a ter clareza é ele olhar para números básicos. E a maioria dos colegas, eu não sei se você percebe isso também, ele não tem clareza dos números da operação dele. Então, eu falo que muito médico tem dado, mas não tem indicador. Né? E o dado isolado, o número solto, ele não te fala muita coisa. Então, muitas vezes em bate-papo, quando a gente entra nesse assunto de gestão, às vezes com algum colega, eu pergunto, qual que é a taxa de ocupação? Eu acho que é tanto. Como que está o faturamento? Qual que é a sua margem? Eu não sei direito, e eu acho que isso é um risco. Então aí já mostra numa conversa simples a falta de clareza. Então basicamente, como a gente falou no início aqui da conversa, divide em demanda, rentabilidade, satisfação do cliente, que você já tem um norte. Então crescimento não é só o número de pacientes que você atende por mês, que nem você falou, a agenda está cheia, eu tenho um teto aqui de atendimento. Por que está parando de crescer? O que está acontecendo? Então, um dos números que o médico tem que olhar é paciente novo. Paciente novo é dinheiro novo, né? Falando como empresário aqui. Então, se você trai novas pessoas, né, você está em crescimento. Se você tem um bom atendimento, as pessoas vão indicar. Então, pacientes novos, a sua ocupação da agenda também é importante. Quantos horários eu tenho e quantos estão ocupados? Isso são indicadores básicos que o médico precisa olhar, que é tempo ocioso, né? O faturamento, sim, tem que ser acompanhado mensalmente, e a sua reputação. E uma coisa que tem dor, às vezes o médico sempre compara com o mês anterior. E principalmente na minha especialidade, sou pediatra, a gente tem uma sazonalidade absurda, né?
Então, época de férias, os atendimentos caem para 1/3 do volume da época de pico. Então, se você é muito reativo, você sofre muito mais na gestão. Na pediatria, tem meses que você fecha com uma margem muito baixa, tem meses que você tem uma margem mais alta, porque tem um alto volume, mas a operação também é mais desgastante, que é quando tem as crianças exigindo mais, estão mais doentes. Mas você sabendo essa sazonalidade, te deixa muito mais tranquilo. Então assim, pô, julho foi um mês ruim. Tá, e como é que foi ano passado? Né? Não, foi melhor que ano passado. Então não tá tão ruim. Né? Não, tá caindo, todo ano tá pior. Tá? Então assim, eu acho que tem que ter um comparativo com os anos anteriores, considerar a sazonalidade. O médico que tem um fluxo de caixa saudável pro ano, ele tá muito mais seguro de ficar sofrendo com essas oscilações aí, que são a curto prazo, mensais. Então, por isso que é importante, eu acho que olhar para esses números aí. Como que a gente consegue diferenciar um problema de mercado de um problema interno de gestão? Como esse comparativo do ano anterior, falamos de outras intempéries como férias, né, que atinge diretamente, né, a vida do pediatra. Mas como que a gente faz essa diferenciação? Eu acho que a operação, também o médico, quando ele sai da linha de frente, muitas vezes ele para de olhar para algumas coisas e ele precisa olhar. Como está a taxa de conversão? Então, isso você está falando de telefonia, sua secretária. Então, você precisa olhar aqueles números. Quantos contatos ela está atendendo por dia? Quantas pessoas ela coloca nessa agenda? Ela faz um recall dos meus pacientes? Ou o paciente simplesmente marca a consulta e esquece que ele tem que vir, porque não teve um processo de confirmação. Isso são coisas básicas, que eu entendo que a maioria já faz, mas se você não olha, você começa a desocupar a sua agenda. Né? E como que é a recepção desse paciente, né? Então eu gosto muito de falar de jornada, né? Então a jornada do paciente, muitas vezes você fala com o médico, ele entende da hora que ele entra na clínica e a hora que ele pega a receita e vai embora. E a jornada ela é mais ampla, né? A jornada começa ali quando você está se expondo numa mídia social, quando você divulga o seu serviço no Google. Então aí você está mostrando a cara. Então acho que a jornada começa aí. Aí está a parte de captação que a gente estava falando. Como que eu vou me expor, né? Então, rede social hoje não tem mais muito como fugir. Né? Rede social é vitrine, é autoridade, é posicionamento. O médico tem que estar lá, tem que falar para aparecer. Virou barriga de balcão, né? Não tem jeito. Tem que tomar cuidado, né? O paciente também tem que saber filtrar. A gente tem muito médico especialista, mas muitas vezes não tem a formação. Se diz especialista, né? Então eu vejo muito isso, banalização na internet, né? Sim. O médico se julga especialista, mas não tem capacidade técnica para aquilo. Então a gente tem formado muita gente também. Então, falando de jornada, você precisa se posicionar corretamente, né? Você precisa se apresentar corretamente no que você está vendendo. Já um Google, um SEO de Google, que é uma coisa que eu falo, né, para os médicos que eu acompanho, isso tem que estar muito bem estruturado. Cara, não tem coisa pior do que você querer entrar em contato com algum serviço, que seja, uma pizzaria, e você liga, o telefone está errado. Então eu entro lá para ver o Dr. Guilherme e não encontro as informações. Onde que é o endereço? Né? Não tem informação básica para eu conseguir chegar lá. E aí, tentei várias vezes ligar, não consegui falar lá na clínica do Guilherme, eu vou ligar em outra clínica. E com muita facilidade, porque hoje a oferta disso é muito grande. Então a gente está falando aí do quê? Principalmente é uma barreira de entrada, né? Você está criando atrito para o cara chegar e conseguir ligar para você. É o mínimo, né? E aí lá dentro, quanto disso que eu consigo absorver? Quanto que a minha secretária atende? Se ela abandona muita ligação, é por um problema pessoal ou alta demanda? Tá na hora de eu colocar uma outra pessoa ou não? Tecnologias. Também. E fazer a gente fala auditoria, até assusta, mas assim, eu falo auditoria, mas assim, é uma vez por semana, pegar aquele celular da clínica e olhar quantas mensagens não foram respondidas. Quanto tempo minha secretária demora para responder meu paciente? Ou aquele paciente que está com dúvida, né, de um procedimento, então ele quer saber se o doutor faz, não faz, e ele não tem resposta. Ele vai procurar outro serviço. Então aí já são barreiras de entrada na jornada.
O que eu assim, acho interessante é que a gente está falando também de uma operação bem robusta, então que eu já conto com uma secretária, e por vezes, e tem muito médico jovem nos ouvindo também, ele talvez não está nesse ponto. Hoje a tecnologia ela vem para reduzir, né, diminuir esses ruídos, esses atritos de processo. Você crê que hoje um médico com muita tecnologia, às vezes, tudo bem que a gente está falando de coisas muito robustas, mas algo um pouco mais simples, em que ele consiga contemplar também essas funcionalidades que o senhor cita. Isso é possível, ao seu ver? Eu acho que a gente está tendo muito médico formando. Sim. E o médico não ganha mais como ganhava antigamente, como nossos pais ganharam. Sim. Então, uma das coisas que tem acontecido muito é trabalhar em clínica terceira, coworking, terceirizar secretária. Então, independente de que a secretária não é dele, ele precisa ter um controle do que está acontecendo. E às vezes a perda é tanta, viu? Porque você não tem aquele controle, que se você para fazer os cálculos, às vezes vale a pena você ter a sua, mesmo que remotamente. Muito importante. Né? Porque se você liga numa clínica e simplesmente a secretária te oferece um horário, mas não sabe explicar o que o médico faz, dá a autoridade dele, não é ficar também enchendo de linguiça ali para o paciente ouvir. Uhum. Mas assim, oi, o que você está procurando? Qual que é a sua dor? Ouvir o paciente. Então a secretária, ela é comercial do médico. Ela é uma vendedora. Né? Às vezes o médico se incomoda de falar em venda, mas a consulta não deixa de ser uma venda. Então, o doutor Guilherme é especialista em dermatologia, que eu tô aqui com uma lesão, tô com suspeita. Não, vem tranquilo, ele vai avaliar, ele tem experiência, tal. Então já muda a maneira que você recebe a pessoa ali em colocar ele na agenda, né? Perfeito. Ela sabe a sua autoridade, sabe o que você faz, né? Oferece a disponibilidade para o paciente, então ela tá ali, vai confirmar. Então aí é a entrada. E depois que chega também o paciente na consulta, ele tem que estar seguro, né? E tem perfis, né, Guilherme, de serviços, né? Então não que você vai atender mal alguém, mas o serviço de grande volume é um modelo. Uhum. Então o paciente tem que ter uma experiência agradável, mesmo sendo um ambiente que tem muito volume, clínicas de convênio, operadora de saúde. E uma clínica particular é outro perfil, mas a experiência ela não pode ser ruim. O paciente sabe o que ele está procurando também, né? Sim. Perfeito. Perfeita colocação. Eu acho que tem muitos pontos assim que a gente podia aprofundar se nós tivéssemos muito mais tempo, mas de fato, quando eu mudei esse mindset de quando o paciente ele era meu paciente, ele passava a ser cliente, eu achava isso muito duro, essa mudança de jogo, mas nada mais justo do que você ter essa diferenciação, porque a captação dele, como você bem comentou, ele é um cliente, um possível cliente. A partir do momento que ele marca uma consulta contigo, como que a gente vai retê-lo até chegar lá? Entrou na sua sala, é um paciente, saiu da sua sala, volta a ser um cliente. Em que eu tenho que me cercar de todas as estratégias de retenção, de NPS, para ver se a sua consulta foi adequada, se o atendimento foi adequado, para você ter dados, informações a partir desses dados, para conseguir jogar o seu negócio para um futuro, para um growth. Legal. Então, a gente viu que o problema muitas vezes não está bem fora, mas muitas vezes dentro, né, da operação. E já falamos sobre esses gargalos negligenciados. Agora eu queria entrar para a jornada do paciente, como eu acho que você fez de uma maneira muito brilhante. Deve ser uma temática da sua auditoria semanal, certamente. Por que a jornada do paciente virou o principal eixo de crescimento da clínica? O médico, a concorrência aumentou. Isso é fato, está formando mais médico. Né? Então você precisa se posicionar bem e você precisa mostrar suas qualidades. Né? Então assim, hoje tem concorrência, o paciente procura onde? Principalmente no Google. É lá que a gente falou, lá tá aonde é a clínica, quem é o médico. E no Google, muitas vezes o paciente procura reputação. São as estrelinhas lá, então... Cara, parece bobeira, mas isso faz parte da jornada. O médico tem que estar preocupado com isso. Então, como que ele me procura? Como que ele me acha? Uma outra coisa que eu percebi que foi engraçado esses dias, eu tenho um amigo que é um baita de um cirurgião do aparelho digestivo, né? Vinícius Fonseca. E esses dias ele entrou no Instagram dele e falou, nossa, que engraçado, tinha um gringo aqui na cidade e ele teve um problema, acho que era uma hérnia que encarcerou, se não me engano.
E o paciente achou ele pelo ChatGPT. E aí isso é mais uma coisa que o médico vai ter que começar a olhar. Porque a gente fala de SEO de Google, para quem não sabe, né, é o Search Engine Optimization. É como você configura o Google com palavras-chave e ganchos para o paciente achar. Agora, tem também o GEO, não sei se você já ouviu falar disso, que é como que o paciente vai te encontrar numa inteligência artificial. E isso não é configurado como um SEO de Google, que você entra lá e coloca endereço, horário de atendimento, tal. Isso é construído através do que a inteligência acha dentro da internet. Os posts que você faz, as suas autoridades, trabalhos, ela junta aquelas informações e fala, pô, esse cara é uma referência. Então, te acha lá. Aonde eu acho um dermatologista no bairro tal. Então, se você está bem posicionado, o Guilherme vai aparecer, porque é uma mudança de comportamento começar a fazer busca agora por inteligência artificial. Então, a gente está falando ainda da entrada, né, do paciente. Beleza. Jornada do paciente. Coloquei o cara na agenda. Cara, ele pode esquecer da consulta, né? É uma coisa comum, o brasileiro não tem esse compromisso, a vida é corrida, 1 milhão de coisas para fazer ao mesmo tempo, então como eu garanto que ele vai vir? Qual que é o meu processo de confirmação? Eu lá na minha empresa, 3 anos atrás, eu estava sofrendo, 2, 3 anos atrás, sofrendo com taxa de absenteísmo, de falta de paciente, de 20%, 18%, e isso estava me dando um incômodo muito grande. Eu só fui entender o que estava acontecendo quando eu tirei uma semana para ficar sentado na recepção, para ficar sentado dentro da telefonia, com as telefonistas, para entender o processo delas e entender que era um problema nosso. Olha. Então eu comecei a olhar o número de ligações que elas não atendiam. E aí, eu estando lá dentro, eu entendi que não era corpo mole, era falta de processo, a demanda aumentou e eram as mesmas pessoas. E aí vieram novas ferramentas na época, um WhatsApp, né? Vamos mudar a maneira de abertura de agenda e confirmação. E quando eu comecei a monitorar, eu vi que muitas das faltas era por falta de confirmação, porque o paciente esquece mesmo. Então, o simples fato de confirmar melhorou a nossa taxa de no-show. E a gente faz hoje 2 confirmações. Que interessante. Então, eu te mando uma mensagem. Se você não responde, essa mensagem fica aberta, porque essa mensagem é enviada 48 horas antes, com 24 horas, a telefonista te liga. Olha isso. E se você não atende, que acontece também, recebe uma mensagem falando que a consulta vai ser cancelada, porque precisa liberar espaço para alguém. E a taxa de no-show, mudando coisas assim, de entender o fluxo operacional, que há 1, 2 anos anterior àquilo estava muito bem e depois começou a ter problema, isso daí diminuiu a nossa taxa para 5%. Curioso. Então, é mudando o processo. Então, lá dentro, eu tive que olhar também o processo de confirmação, como que atende o meu paciente. Aí, uma coisa que a gente via que tinha reclamação, muitas vezes, é a experiência lá dentro. Cheguei, não me falaram que tinha que ter um token, agora tudo tem token, né? Aí demorou para abrir a ficha, atrasou um médico, aí o médico reclama. Então, tudo isso tem que ter um fluxo fluido lá dentro também. Como que vai receber o paciente? E se é num particular é uma coisa, se é no convênio é outra coisa, mas o paciente tem que se sentir acolhido. Então, as informações prévias, não esquece de trazer isso, chega com um pouquinho de antecedência, tal. Então, acho que essas coisas facilitam um pouco essa jornada e a experiência, né? Até lá que é grande volume, se o médico está um pouco atrasado, avisa o paciente, né? Para que ele não fique na expectativa. É ruim atrasar? Mas acho que se está combinado e é avisado, ele pode decidir se ele vai esperar ou não. Um controle muito maior. Você comentou um ponto que eu achei muito interessante e muito atual, para ver como o seu nível de engajamento é altíssimo. O Cloud hoje está sendo uma IA, né, muito falada. Adoro o Cloud. Muito interessante. Eles fizeram uma propaganda, não sei se você viu, acho que isso foi semana passada, para criticar o ChatGPT da OpenAI, que
eles fizeram, era uma situação em que eles estavam, acho que vendo um treino, eles estavam num parque, num ambiente aberto, e tinha um treinador e tinha um aluno, e ele perguntava para esse treinador, e o treinador ele demorava um pouco para responder, uma resposta muito padrão, e do nada ele começava a fazer uma propaganda. E é algo que a gente não está falando e não está vendo muito bem na inteligência artificial, mas em breve isso vai acontecer. Propagandas feitas dentro dos sistemas conversacionais. Sim. E o Claude se vende, a gente não tem nenhum Dentro conflito desse de interesse contexto aqui, aí, tá? né, da conversa. Mas o Claude, ele já se projetou como um diferencial de não ter mais propaganda ali envolvida no seu sistema conversacional. Olha que curioso. Olha, exatamente o que você colocou ali. E eu também tive essa experiência do paciente que chegou pelo Gemini. Ele falou, nossa, o seu marketing deve ser incrível. No momento que eu estava numa transição de marketing, estava horrível. Mas o Gemini indicou E lá. ele achou pelo Gemini. Isso é Super excelente. curioso. Isso é uma coisa que Legal. chama atenção. Quando você, acho que vale a pena até para o médico, né? Eu não sei se você já se procurou no Google, acho que a maioria dos médicos já fizeram isso, escreve seu nome lá. Escreve seu nome ou procura a sua especialidade num bairro, coisas relacionadas à sua especialidade dentro do ChatGPT e vê o que aparece. Isso dá muita informação sobre o seu posicionamento. E hoje você tem uma postura ativa de pedir para o paciente deixar essas avaliações no Google ou para algo interno ou não? Cara, eu falo muito do meu serviço, mas o meu serviço ele tem um volume muito grande. Nos meses de pico eu chego a atender 10 mil consultas entre consultas de emergência, urgência e consultas marcadas no nosso ambulatório. E há uns 2, 3 anos atrás foi quando eu decidi montar um saque, porque eu comecei a olhar para as avaliações, fiquei muito chateado com algumas coisas, mas muito feliz com outras. Por quê? Eu comecei a olhar e ali tinha um diagnóstico claro para mim, que eu não estava olhando. Então os pacientes estavam reclamando do tempo de espera, isso é uma dor que na alta demanda todo mundo sofre, mas eles reclamavam do tempo de espera, então eu fui olhar alguns gargalos no meu processo de abertura de ficha dos médicos, comecei a olhar os números. Eles reclamavam de acolhimento, aquele funcionário frio, a hora que abre uma ficha, e eles reclamavam de dificuldade de contato no telefone e marcar consulta. Eu falei, nossa, estão reclamando. Ao mesmo tempo eu fiquei feliz, porque eu falei, não é nada técnico. Eu não tenho problema técnico médico de conduta. Essas coisas são mais fáceis de eu resolver. Foi aí que eu fui olhar, taxa de no-show, melhorar a entrada do paciente. Eu falei, cara, eles não podem ligar e não conseguir falar. Ou não ter, pelo menos, uma mensagem que fala, olha, você é o segundo, terceiro da fila. Então, acho que vale muito a pena olhar para as avaliações e depois que você toma conduta para melhorar aqueles problemas, pedir sim que o paciente avalie. Se é um consultório de baixo volume, ele é mais particular, ele é um high ticket, não é aquela sala lotada, eu não vejo problema nenhum em um médico pedir uma avaliação, porque muitas vezes o paciente mesmo já sai ai, doutor, muito obrigado, nossa, foi maravilhoso, e qual o problema de você pedir? E geralmente esse cara indica para alguém, né? E a própria secretária pedir, ou ter uma plaquinha com QR Code pedindo para que você faça a avaliação. Esse seria o modelo, acho que o básico. Lá na minha instituição, eu tenho um CRM, né? Os sistemas, eles estão integrados e eu tenho um sistema de boot de WhatsApp. Então eu consigo disparar as mensagens em qualquer momento da jornada ali. Então, essa mensagem que você falou, a gente dispara para todos os pacientes, o sistema entende por quem que ele passou, por quem ele foi atendido e ele faz as perguntas. Então, eu te encaminho um link, a gente dá um tempo, né? Até isso eu percebi. Terminava a consulta, você recebia o link. E aí eu vi que a taxa de resposta era baixa. Por quê? Lá é o serviço de pediatria. Pô, você está com a criança no colo, pondo as coisas no carro, e aí você está no trânsito, você não vai responder aquilo. Então a gente entendeu que 2 horas depois da consulta melhorava a taxa de resposta. Então eu comecei a mandar 2 horas depois. E a gente começou com uma pergunta básica, que eu falei, começa daí que já é essencial. De 0 a 10, quanto você indicaria esse serviço, né, para um colega ou familiar? Que é o NPS, que a gente comentou, a gente pode aprofundar um pouco mais. E depois você pode ir abrindo, se você tem outros médicos, o que você achou da limpeza, o que você achou disso, daquilo. Então isso a gente faz internamente para nossa avaliação, mas a gente também manda um link do Google já para facilitar para o paciente ir lá e clicar na estrelinha. Isso é uma coisa também que, se você facilitar para o paciente fazer essa avaliação, ajuda muito.
A avaliação interna, só para você ter uma ideia, ela gira em torno de 10 a 14% de resposta. Então, a maioria dos pacientes não respondem NPS. Então, se você facilita para ele responder, melhor. Então, a gente mandava uma mensagem, pode avaliar a gente no Google? A resposta era baixa. Eu falei, já manda o link, para a hora que ele clicar no link, ele já cair nas estrelinhas. Então, você clica, você já cai na estrelinha, é muito mais fácil você qualificar. E melhorou as respostas. E isso melhorou a nossa reputação também no Google, que agora a gente tem um saque estruturado, a pessoa olha sempre lá, responsável, e isso é tratado semanalmente ali. O que é grave é imediato, né? A gente qualifica ali as reclamações, né? E o que pode ter dano à imagem institucional, alguma coisa técnica mais importante que possa entender que possa ter algum dano, isso é tratado imediatamente, né? Mas é muito importante, eu acho que se impedir as avaliações. E não vejo problema, tem gente que fica com medo. Com receio, né? E não tem que ter receio algum. E isso faz parte da jornada, né? Como a gente está falando bastante de jornada, a entrada a gente falou Google, SEO de Google, Instagram, que é vitrine. Tá, aí depois é o cara colocar ele na tua agenda. Confirmar que ele venha. Depois a experiência dele dentro da clínica, né? Que é o que a gente está falando. E depois a devolutiva dele, que é o que ele sentiu, a satisfação do cliente. Essa é a jornada completa. E ainda depois disso, vem um follow-up aí. Então, se você está alinhado com a tua secretária, falou, esse paciente tem que retornar em 60 dias porque ele precisa trazer exame. Ela tem que ter isso anotado. Ela tem que tentar já deixar agendado. Se a agenda ainda não abriu, ela tem que ter um roteirinho ali para saber que para quando abrir a agenda, ela tem que colocar aquele cara lá. Senão se esquece, o paciente esquece. Sabe que isso foi uma dificuldade muito grande, assim, no pós-formado, era ver, eu sempre trabalhei, eu nunca trabalhei muito em emergência, urgência, nunca foi um campo que eu fui muito. Então, eu acompanhava aquele paciente longitudinalmente. E no final da consulta, eu não me perguntava quando que ele tem que voltar para essa questão que eu pedi. E como que eu repasso isso, sabe? Para além de colocar ali na conduta dele. Isso fez algo assim surpreendente, porque a partir dali, muito usando o Google Calendar, eu já conseguia repetir aquilo. Hoje também boa parte dos prontuários eletrônicos já facilita. Hoje ali. Tem muita mais ferramenta. A gente trabalhou muito com planilha, né? Mas o mindset disso está muito mais profundo do que a gente imagina. Parece muito simples, mas não é. Você está falando um negócio simples que eu fiz no meu prontuário eletrônico, né? É difícil, né? As empresas de prontuário, eles dificultam para você fazer customizações, deixar o sistema com a sua cara. Mas algumas coisas valem muito a pena. Eu tenho um ambulatório com 15 especialidades. Então, ali giram 5, 6 mil crianças mês. E aí, isso eu peguei também nas reclamações. Muitos pacientes eu vi que não voltavam há um tempo e via pacientes reclamando no Google que o médico mandou voltar em 30 dias e não consigo marcar consulta, não tem agenda. Eu falei, é um problema nosso. O médico está mandando voltar e eu não tenho espaço? Então tudo bem, posso contratar mais médico, mas ele quer voltar com você. Então eu fiz uma coisa boba, mas que resolveu o meu problema quanto a isso. No final do teu atendimento no meu prontuário eletrônico, tem lá programação do retorno. Então o médico vai lá, entra em programar retorno e você coloca um intervalo de dias, meses ou data específica lá no meu sistema. 30, 15, 60, 90, um ano, ou você escolhe, quero que volte no dia 23, tal horas. Então o médico coloca isso, ele não está marcando consulta nenhuma, mas ele vai programando toda a consulta, ele coloca quando tem que voltar. Isso, a telefonia, a chefe da minha telefonia, gera um relatório, ela tira do sistema. Então, quando ela vai abrir a agenda do Dr. Guilherme para o mês que vem, ela abre a agenda internamente, ela não disponibiliza online, nem WhatsApp, nada. Ela abre para ela baixa esse relatório e fala, opa, todos esses daqui tem que voltar nessa semana que o doutor pediu. Então, ela faz um ativo. E aí ela inclui esses pacientes, já ocupa a sua agenda, e as vagas que sobraram, aí ela libera para paciente novo. Então isso também diminui a reclamação. Melhorei a experiência, o cara volta quando tem que voltar, ele não tem atrito para agendar, e o que sobra eu coloco paciente novo. E se não sobra, aí eu coloco um médico novo, coloco mais um daquela especialidade. Então parece bobeira, mas muita coisa foi olhando porque o paciente reclama. E tem médico que eu falo, cara, é importante você ver o que o paciente acha do seu serviço para você ter melhoria. Ah, eu tenho medo porque eles vão me detonar lá. Então você reconhece que você tem falha, mas você não quer melhorar?
Você já tem a primeira resposta do que você tem que mudar na sua jornada. E já tem um E aí diagnóstico eu muito te bom, falo, já. cara, reclamou de tempo de espera, reclamou de acolhimento. Cara, essas coisas são fáceis de resolver. Tem trabalho, precisa treinar a secretária, precisa melhorar o fluxo. Agora, problema técnico, aí sim eu acho que você tem que ficar preocupado de ter um problema técnico ali, o paciente reclamando, né? No fundo, não vai ser só trazer para paciente, mas como lidar, né, com tudo isso, não perder esse valor de longo prazo. Vamos falar sobre indicadores, Vamos então? falar um Falando sobre pouquinho. no-show aqui, que é quando o paciente não aparece, falando sobre LTV e muitas outras coisas. E a gente já entendeu que sem indicador o médico ele acaba gerindo pela sensação, por outros ímpetos que não são aqueles gerenciais, que parecem ser um pouco mais frios, mas tem que estar ali. Então, quais são os poucos indicadores que realmente importam na sua visão? Ó, eu vou falar alguns aqui que eu acho que são básicos, dividir ele nos pilares que a gente falou no início da conversa para ficar mais fácil do médico acompanhar. A maioria desses ele consegue tirar do prontuário dele ou de uma planilha que a secretária, né, num consultório pequeno, ela pode alimentar. Então, primeiro os de demanda, né, de crescimento. Paciente novo. Ah, mas e os pacientes totais? Esse você tem que olhar todo mês sempre, mas de crescimento. Paciente novo, a sua taxa de ocupação, então ela tem que crescer, né? Faturamento e a sua reputação. Então esses são excelentes indicadores de crescimento. E aí depois você vai para os de rentabilidade. Aí na rentabilidade eu não vou olhar faturamento, mas eu vou olhar lucro, né? Eu vou olhar margem. E margem é uma coisa que eu gosto muito de falar, porque muitas vezes você pergunta para colega, ele não sabe falar margem. E aí você pega um colega que trabalha com várias operadoras e fala, a operadora X é boa, que ela me fatura aí 30 por mês. A outra me dá 40. Tá, mas qual a margem? Ah, não sei, mas no final do mês dá tanto. Então a margem, né, o médico precisa começar a olhar alguns números, que margem é esforço. Esse é um que eu gosto muito. Tá? Desculpa parar em margem, mas é o quê? Receita que você recebeu por aquele serviço ou procedimento, menos os custos variáveis. Então, o custo variável, ele cresce conforme cresce a demanda. Então, assim, você é dermatologista, você tira uma lesão no consultório. Os seus custos variáveis para tirar a lesão, equipamento, insumo, né, eles crescem junto com o volume. Então, assim, esse é esforço. Então, beleza. Recebi tanto por isso, gastei tanto para produzir isso, que é os meus custos variáveis, sobrou tanto. Isso que sobrou, ele tem que ser suficiente para você pagar o seu custo fixo. Então essa que é o lance da margem. Então beleza, produzi, tirei os custos variáveis da receita, me sobrou X reais. Isso daqui, a partir do momento que você cobre exatamente o seu custo fixo, é o que a gente fala do break-even, que o médico pode começar a calcular quando que eu vou ter que abrir um consultório, quando que eu zero a minha operação. Então, é o que sobrou, que é a sua margem, para pagar o custo fixo, né? Se ele cobre o custo fixo e sobra zero, você atingiu o break-even. Qualquer centavo a partir daquilo é o seu lucro. Então, muitas vezes, você tem um faturamento alto, que é o que a gente estava falando no começo da conversa, com uma margem muito baixa. Então, você pode atender 1.000 pacientes, né, a R$100, né, que você vai ter um faturamento altíssimo, mas o paciente custa para você atender 97, pô, sobra R$3. Então a margem você pode fazer por operadora, por procedimento, né? Então consulta, qual a margem da consulta? Qual a margem desse procedimento cirúrgico? Então você começa a ver o que te rende mais. E margem é importante, inclusive, na transição de convênio particular, né? Ou quando sua agenda está muito cheia, você saber quem te paga menos e abrir espaço para quem te paga mais. Então isso é uma dúvida comum. Pô, tô atendendo 10 convênios lá, Lúcio. Não sei quem eu tiro primeiro. Você já sabe a margem? Porque às vezes é aquele que está faturando mais do que... O B fatura mais que o A. Mas você vai ver a margem dele é muito baixa. Às vezes você tira esse cara e aquela demanda que estava reprimida entra e cobre aquilo. Né? Então é a maneira correta de você ir limpando, né? Você está com uma agenda lotada, baixa a margem, começa de baixo, quem te paga menos, e abrir espaço para novos. Né? Então a gente falou aqui lucro,
Margem, eu acho que o médico tem que saber ticket médio, que é para particular é muito mais fácil, mas você precisa saber o ticket médio da sua consulta, se é convênio por cada operadora, que é o quê? É o quanto você recebe pelo número de consultas que você atendeu. Você tem o ticket médio da operadora A, ou de consulta. E o seu ticket médio por procedimento também. Eu não faço só consulta porque eu tenho procedimento. Tá, qual o ticket médio da remoção de melanoma, ou de pinta, de nevo, tal? Você saber quanto que é o ticket da remoção. Tá? E outros que eu acho que são importantes na parte de rentabilidade, conversão, que a gente falou, quanto converte. E o médico saber a realidade de mercado. Paciente de convênio, a conversão é altíssima. Eu sei pelo meu serviço. Cada 10 pacientes que ligam lá, a conversão é de 80% a 90%. Agora, um paciente particular, a conversão é menor. 20%, 30%. O paciente quer saber preço, quer validar. O valor desse lead. E aí faz muita diferença uma secretária bem treinada aí. É diferente de uma secretária do serviço de grande volume, que ela tem que perguntar o número da carteirinha, tal, não deixar faltar nenhuma informação. E o paciente praticamente se coloca na agenda, né? Ele vai numa cartilha, procura, aqui tem o especialista, tal. É diferente do, vou num dermatologista fazer um procedimento, ou vou fazer uma rinoplastia. Ele vai pesquisar vários métodos, ele vai querer uma validação, ele vai querer estar seguro, né? Então, eu acho que aí que tem nuances de tipos de serviço também, que é importante você estar olhando, né? Que aula, meus amigos, que maravilha. E você, para terminar assim, é uma coisa que muita gente não olha, mas eu acabo olhando porque eu sou pediatra. Você falou de LTV. O que é LTV? É o Lifetime Value, é o quanto de valor que aquele cara pode te trazer num período de tempo. Então, é o ticket médio vezes a frequência vezes o tempo. Então, assim, o cara vem, tira uma pinta e não volta mais para resolver o problema, é um LTV baixo. Ele veio, te deixou aquele faturamento e foi embora. Né? Um paciente, por exemplo, de puericultura, dá para dizer, consulta é pouco, convênio paga R$200, R$150. Tá, mas é um paciente recém-nascido? Quantas vezes ele vai vir no ano? Umas 10 vezes? Né? Então você precisa fazer esse cálculo para você ter ideia de esse paciente tem um LTV alto, esse procedimento tem um LTV baixo. E às vezes você tem procedimentos de alto ticket, mas que não traz retenção. Então, às vezes o paciente vem, paga lá um procedimento cirúrgico e não volta mais. Então isso também são coisas para você adaptar e saber no seu serviço. Dermato, então essas mais intervenções, tirar pinta, melanoma, tal, muitas vezes ele volta, você dá ali um ano, você olha, não volta mais. Estética, por que o pessoal adora de estética? Porque o paciente volta, a mulher volta, né? Ela tem uma manutenção, o Botox vence, ela tem que fazer. Então, você é dermato, por exemplo, estou dando exemplo porque você é dermato, mas você tem vários produtos que você consegue olhar, né, e saber ter uma previsibilidade. Né? Se eu tratar bem essa paciente, eu entrego o valor para ela, faço um procedimento, ela vai voltar. Então você já consegue ter uma previsão que pelo menos 2 vezes no ano ela vem ali fazer um Botox. E nessa muitas vezes faz outras coisas, né? Então o LTV funciona, né, nesse sentido. Mas eu acho que basicamente de crescimento são os que eu falei, né? Pacientes novos, ocupação de agenda, faturamento e reputação. Rentabilidade, olha, lucro, margem, ticket médio e o quanto você converte, né? E o que o pessoal não gosta é a experiência do paciente. O pessoal tem medo de fazer NPS. E basicamente é quanto que ele dá de 0 a 10 para você. A pergunta para fazer um NPS é essa, né? Para fechar indicadores, né? NPS quer dizer Net Promoter Score. Isso é utilizado em qualquer empresa de serviço, tá? Ou produtos. Então ele quer saber, de 0 a 10, quanto você indica para alguém aquele serviço ou produto. E como você avalia o seu NPS, tá? Você pega quem são promotores, que tiraram uma nota boa, e tira os detratores, quem te deu uma nota ruim. E quem está no meio não entra nessa conta. Então, a gente divide o cliente em 3. Promotores são quem te dá nota 9 e 10. Detratores são os que dão de 6 para baixo. E os neutros é 7 e 8. Então, você pega o número de promotores menos o número de detratores, você tem o seu NPS. Multiplica por 100, você tem o NPS. E uma coisa que as pessoas não sabem é que o NPS é uma nota que vai de menos 100 a mais 100.
Então, um NPS de 75 a 100, que seria a nota maior, é zona de excelência, o serviço é top. Um serviço bom, ele está entre 50 e 75. Zona de aperfeiçoamento, ele está ali abaixo de 50, né? E abaixo de 0 é muito ruim. Então, tem também, né, você saber em que nível que você está do seu NPS, identificar e buscar melhoria. Né? Então, o NPS é muito importante, eu começaria por aí, antes de eu ficar abrindo, de 0 a 10, que nota você daria para esse serviço? E depois que você escala, você pode ir abrindo, né? Limpeza, abrir para outras coisas. A retenção de pacientes, quantos voltam? Aí a gente está falando de experiência. E se você tem, né, um follow-up estruturado ali, né, com a sua secretária, taxa de confirmação, retorno. Então, esses são indicadores da experiência que mostram que o paciente volta, né, que você consegue fazer uma boa retenção. Maravilha. E quais indicadores mais enganam e mais revelam problema? A gente falou do NPS, mas tem algum assim que engana muito? Eu acho que faturamento, que a gente falou aqui. Faturamento é um grande problema, porque muitas vezes você vai escalando e vai aumentando o custo operacional e vai diminuindo margem, né? Então, às vezes, atender menos com melhor qualidade, às vezes é melhor. Então, margem é muito importante, porque a gente vai entrando no automático, eu vejo muito colega fazendo reajuste por IPCA, inflação, sem... qual que é o seu critério para aumentar a sua consulta? Eu aumento quando vira o ano. Eu considero IPCA. E até quando você aumenta, né, Guilherme, o preço, você tem que estar preparado, porque você vai ter uma baixa e depois você vai recuperar. Então, geralmente, aumentar preço é com uma agenda que está com uma ocupação altíssima, né? Você está lá, 90% de ocupação, agenda lotada, aquela loucura, vai lá, calcula a margem. Se é só particular, mais fácil, aumenta o preço. Tem pessoas que não vão aceitar aquele preço, mas você abre para novos, e aí você monitora os novos. Se você trabalha com várias operadoras, várias fontes, aí vale a pena você olhar a margem para saber quem que você vai tirar primeiro. Mas aí tá aí, taxa de ocupação. É um critério bom para você saber quando você vai aumentar seu preço. E olha, muito médico não sabe quando aumentar o preço. Você pode falar, quando você aumenta? Eu não sei, eu aumento conforme a inflação, não tem essa referência. Exatamente. Aliás, para muitas outras coisas, né? Para o dia a dia também. Ontem mesmo eu fui contratar um serviço de aulas, assim, de um curso que eu vou fazer. E, na verdade, já fiz ano passado, vou renová-lo, né? Mas ele teve um aumento de 26%. E aí? Eu cheguei lá para argumentar e falei, olha, esse aumento, eu não conheço nada que aumentou 26%. Talvez o petróleo, nem ele lá com a guerra que a gente está vendo. Então, qual que é o racional disso? Não, é que tem que vir... No fim, fizeram o mesmo preço do ano anterior, mas... a gente tem que ter essa crítica, e eu acho que é nesse ponto que o médico ele traz muito daquela lógica que eu falei no início. Ele quer trabalhar com a lógica assistencial para questões gerenciais. Então, por exemplo, hoje eu trabalho com transplante capilar. Não tenho uma pinça, quero uma pinça nova, quero uma tecnologia nova, compro. Agora, o gasto que eu estou tendo para minha operação aumentou. E como que isso é replicado? Como que eu vou cobrir isso, né? Não. Aí cada vez mais uma margem menor. Você vai diminuir sua margem. Você quebra. Então você precisa olhar a margem. Exato. E é o que você está falando. Às vezes eu quero a pinça mais top, mas ela acaba com a minha margem. O que eu vou fazer para adequar? Exato. Então é importante você olhar para a margem sempre. A gente acha que resolver questões operacionais é comprar a pinça nova. E não é muitas vezes. Olha, uma coisa que eu não olhava, a gente tinha muito isso, de PCA, até para fazer nosso DRE, né? Uma coisa que eu comecei a olhar, principalmente nos insumos, cara, você tem, e os hospitais usam, né? Você tem uma inflação em saúde, que ela é diferente do IPCA. Então, o insumo, ele geralmente o insumo médico, né? O insumo de saúde, ele não respeita IPCA. Então, depende de demanda. Cara, eu tenho um pronto-socorro infantil. Aumentam os casos de influenza, o teste sobe o preço. A influenza está baixa, o estoque do laboratório começa a encher de teste, eles começam a vender teste barato, mas a gente também não precisa, então tudo isso é importante olhar. Né? Você vê a própria pandemia, o que a gente passou. Eu lembro na pandemia a gente pagava, eu estou falando aqui mais ou menos, eu não lembro exatamente, mas uma N95,
que depois ficou em falta, eu pagava, fui olhar, era 70 centavos, né? Que já era bem mais cara que uma máscara comum. E na época da pandemia, uma N95 foi tipo para R$7, assim. Exatamente. Então, estou dando esse exemplo, mas quem trabalha com procedimento, usa muito insumo, é importante olhar isso. Inflação em saúde é diferente de um IPCA. E isso afeta a sua margem diretamente, né, Guilherme? Perfeito. Então, acho que mais outra conclusão que nós trazemos aqui é que, assim, não é sobre medir tudo, mas é medir o que está mudando a sua decisão. Eu acho que o primeiro passo para você que está procurando se adequar, sem ter uma operação tão robusta e tudo mais, é que você comece a ver essas mesmas perguntas que eu fiz para o Dr. Lúcio. Quais são os poucos indicadores que realmente importam? Qual indicador mais engana e qual revela problema? Em que momento a falta de dados vai começar a te custar dinheiro? E a partir disso, e dada a sua operação, e todo mundo tem a sua realidade, você começa a colocar tudo isso na mesa, começa a pegar esse dado, começa a extrair informações e mudar essas rotas. Não como um cruzeiro, dessa vez como jet ski. Então, vamos lá, vamos já para um dos nossos blocos finais aqui, né? Que é um ponto que costuma gerar muito desconforto, mas ele é inevitável, que é a parte financeira, né? A gente já falou que faturar mais não significa necessariamente crescer por conta de margem, e com margem a LTV mudam a forma de enxergar o paciente. Tem algum outro ponto que você gostaria de falar? Eu acho que a gente não tinha entrado nesse bloco, mas já argumentamos muito a respeito. Uma coisa que você tem que tomar cuidado, eu acho que é com dinheiro velho também. O que eu falaria de dinheiro velho? Às vezes, dependendo do procedimento e do tipo de serviço, você tem muito paciente de retorno ocupando a tua agenda. Eu não estou falando que você não deva fazer retorno, mas você tem que olhar isso porque isso mina a tua margem. Então, minha agenda está lotada, mas hoje é só retorno, você não vai receber nada naquele dia, entendeu? Você já recebeu. Então, você tem que considerar esse dinheiro que você já recebeu, que eu brinco, eu falo que é um dinheiro velho, né? Outra coisa, venda parcelada. Então, cuidado com o faturamento. Às vezes é um procedimento caro, estético, você mesmo falou, faz implante, e, é um procedimento lá de R$50 mil, mas o cara dividiu em 20 vezes, 10 vezes. Sim. Então você, faturei 50. Não, mas você vai receber 5 em 10. Isso afeta diretamente seu fluxo de caixa. Então, cuidado com olhar só faturamento. Porque aí você vai olhar lá, fiz vendeu esse procedimento, 50 pau, tá? Você faturou 50, mas não entrou ainda, você não recebeu. Então, aí são algumas armadilhas que às vezes o médico se atrapalha com o fluxo de caixa, com o dinheiro que está entrando, que eu acho que é importante ficar de olho. Caminhando para os nossos finalmente, se alguém que está ouvindo isso e percebeu que está travado, a pergunta é simples, por onde começar? Eu te devolvo a pergunta. Qual o primeiro movimento correto do seu olhar? Eu acho que primeiro é entender se você tem clareza das informações e aonde que estão os seus gargalos. Então eu bati aqui, eu gosto de pensar assim em jornada do paciente que facilita o diagnóstico do problema. Né? Então, começa ali, né? Você está se posicionando corretamente? O paciente te acha no Google corretamente? Né? Então, por isso que eu falei em jornada e a gente quebrou em indicadores. Então, ajusta isso. Né? E aí, ele tem atrito para entrar nessa agenda? Você tem ideia disso? Mas Lúcio, eu não tenho, eu sou sozinho, uma secretária, eu não vou contratar um PABX que me traz... Cara, audita o telefone, o WhatsApp da sua secretária. Tem o hábito de sentar com ela, não é cobrança. Sexta-feira, né? Um dia que é mais fraco, eu falo, toda sexta à tarde a gente senta fechar os números da semana, bater um papo, o que dá para melhorar, quantos pacientes ficaram sem resposta, tempo médio de resposta. E aí você tá vendo, porque não adianta você fazer um Instagram maravilhoso, o cara manda direct, manda WhatsApp e ninguém responde. Então, olha ali como você está se posicionando, olha como que é para esse paciente entrar na agenda, se tem atrito. Depois, olha lá dentro, como que tá a experiência dele. E, cara, eu vou te falar, o médico, se ele destratar o paciente, ele não volta de jeito nenhum. Mas a experiência dentro do consultório também é um fator importante. Né? Não o mais relevante, porque eu já vi assim, o paciente reclama de todo o serviço, mas o médico é muito bom, eu vou voltar, porque ele confiou no médico. O médico é o pilar principal. Mas eu acho que toda a experiência tem que ser
boa. Então, assim, como que ele vive aquela experiência lá dentro? Foi agradável? Atenderam ele com educação, né? Ele tinha a previsibilidade do que ele ia passar? Explicaram os processos para ele, tudo? Foi tranquilo? Facilitaram a remarcação? Então ele fica tranquilo. O paciente gosta de se sentir cuidado. Né? Principalmente paciente particular, né, Guilherme? Sim. Então, às vezes, sua secretária ligar para lembrar ele que tem que fazer o exame. Então, às vezes, ele já fica, nossa, é verdade, eu tinha esquecido. Isso são coisas, às vezes, que você perde. Então, a gente falou a exposição, né? Ali, mídia social, para entrar na agenda, dentro da tua clínica, e a experiência dele, que ele responde no seu NPS, e o que você faz para ele que ele volte. Então, eu dividiria nesses blocos para você ver onde que você peca. E o que vem antes? Marketing, equipe ou processo? Eu acho que o que vem é números, começar a fazer diagnóstico de números. E depois dos números, você ajustar os processos em cima do que você vê o gargalo. E aí vem o treinamento da equipe. Né? Eu acho que é nessa ordem que você tem que olhar. Né? Então, tem um atrito para entrar na agenda. O cara não consegue falar, a secretária não se comunica bem. Então você já identificou que você vai ter que treiná-la melhor ali. Vai ter que facilitar o acesso. Ah, é só telefone, então vou ter que abrir um WhatsApp, ter que abrir um boot dentro do meu Instagram. Como que eu facilito para esse cara entrar? Né? Interessante. Então o caminho não é fazer mais, é organizar melhor. Te falar um negócio aqui, desculpa te interromper, que a gente falou muito de... Eu não sei se os médicos têm esse termo, né? A gente fala de prospecção também, né? Prospecção fala em venda, mas não deixa de ser uma venda a sua consulta, né? Então o médico que eu vejo, ele faz muito a prospecção passiva, que é o paciente vir até você e entrar na sua agenda. É o Instagram, é o cartãozinho, é o CEO do Google. Então isso é tudo passivo. Você se expõe, o paciente tem que te achar e entrar. E o ativo? Né? Então assim, cara, você já tem uma base de dados. Começa a olhar para os pacientes que você já tem. Eu tenho um indicador que eu gosto de olhar, assim, pacientes que não vêm há mais de 365 dias. E a gente faz um follow-up em cima disso. Né? 6 meses, 365 dias. Então, assim, ligar para os pacientes, a secretária ter. Então, muitas vezes, isso você alimenta a tua agenda com o que você já tem. E é o que você falou, às vezes fico com dúvida do retorno. Cara, ele tem que voltar. Se você já estiver alinhado com a secretária, falou, esse aqui foi remoção de um nevo. Ele tem que voltar em tantos dias. Isso aqui, você já alinha com ela os procedimentos de retorno. Olha, invariavelmente eles adoram isso. Recentemente eu fiz isso para os pacientes de mais de 1 ano, ou um pouco mais que isso, de transplante capilar. Eles ficaram assim fascinados. Ele falou, nossa, eu achei muito legal a posição da clínica, me chamar de volta. Cara, eles adoram. É muito bom. Tudo bem que ali é um fluxo particular. Por vezes, talvez quando tem um misto ali de operadoras, talvez isso fique um pouco mais ruidoso. Mas é incrível, assim, eles gostam. Era um feedback que veio de todos. Assim, isso é cuidar. Cuidar, fazer com diligência, né, e trazer o melhor para o seu paciente. Se você também quer se aproveitar, acho que as coisas não são duradouras, o paciente percebe. Vou colocar a cara para vir todo mês, ele não vai vir. Sim. Vou ficar autogerando exame, vou empurrar as coisas para o meu paciente. Agora, sim, tem uma lógica, né? Que nem você falou, ele faz o transplante, seria interessante que depois de 1 ano ele viesse fazer uma reavaliação. Deixa lá no tua listinha de follow-up. Sim. Foi o momento que a gente colocou adequações cosméticas pro cabelo. Porque ali já tinha cabelo, já estava feliz, satisfeito, mas às vezes faltava uma adequação. Olha, eu tenho, né, uma consultoria, uma assessoria para clínicas, até uma mentoria para médicos, e uma vez eu estava conversando com um médico também, e ele tinha muitos dados, mas ele não tinha os indicadores. Ele falou, anoto tudo, mas não sei o que eu olho. E ele faz cirurgia plástica de nariz, né? Então a gente sentou, falei, deixa eu ver os leads, né, os contatos que sua secretária tem. E eu vi que tinha muita coisa ali, era uma planilha de Excel, que parecia que não tinha resposta, que parou. Eu falei, vamos organizar? A gente organizou a planilha. Eu falei, faz recorde de todo mundo desses pacientes de rino aqui que não tiveram contato. E aí, no dia seguinte, ele falou, nossa, converti uma rino só de fazer aquilo. Olha só. Eu falei, tá vendo? Esse paciente estava parado dentro da sua planilha. Uma rinoplastia, ele cobra 25, 30 mil reais. Eu falei, cara, você pagou a consultoria aqui que eu te dei,
numa ação, cara, que estava parado dentro do teu computador ali. Impressionante. Pois é. Então a gente tem que fazer esse ativo assim também, né? A gente está caminhando aqui para o fim do nosso bate-papo que é uma aula, na verdade. Acho que Dr. Lúcio, se você não faz consultoria, está na hora de fazer. Eu faço. Na verdade, eu faço. Eu abri uma empresa de consultoria ano passado para clínicas, hospitais, e eu também sou bem atuante na parte de saúde escolar. Então, muitas vezes eu presto consultoria para escolas, né, universidades, de como estruturar a saúde lá dentro, né? Mas uma coisa que às vezes me preocupa um pouco, depois que eu entrei nisso, eu comecei a ver uma explosão de mentores, consultores e especialistas, né? E eu acho que a gente tem que tomar cuidado e ver o que essa pessoa já fez, né? Porque tudo que a gente construiu lá foi errando bastante também, né? São aí 15 anos, batendo nisso para poder chegar num volume de atendimentos que a gente tem. E às vezes eu olho aí mentores, consultores, e você não encontra referência de nada que o cara fez. Isso vale também para o médico, né? O paciente procura especialista, mas então procura informação, a coisa tem que ser clara. E é uma coisa que não tem para onde fugir, tem que fazer, né? A concorrência aumentando, quanto mais organizado você for com os teus pacientes, oferecer qualidade, você vai ter um retorno melhor, né? Perfeito, pessoal. Acho que fica muito claro que crescimento não é um esforço isolado, é estrutura, é muito processo, é planilhar, é saber que a coleta de dados pode ser o fator mais chato, assim, né, de todo o processo mais frio, mas a partir do momento que você destila informações disso, a partir do momento que isso vira uma ação, você vê o seu negócio caminhar e você também consegue predizer problemas muito graves. O médico, ele não quebra da noite para o dia. Isso aí já vem de muito tempo. Eu queria agradecer sua presença, quero abrir esse espaço para deixar uma mensagem final para o médico jovem, para o médico que já é mais sênior, para quem está querendo também entrar nesse ambiente de gestão. A palavra é toda sua, Dr. Lúcio. Eu acho que, primeiro, obrigado, né, pela oportunidade de estar aqui, fazer esse bate-papo. Se deixar, acho que a gente fica o dia inteiro falando dessas coisas. Eu não tive nada disso na faculdade, acho que é uma deficiência, fui aprender esses números depois, quebrando cabeça, mas eu acho que previsibilidade para o médico gera um pouco mais de segurança. Então tenta prever as coisas que você vai fazer, as suas ações. Mesmo aquele médico na fase inicial que a gente falou, que está vendendo hora, e abre um consultório numa emoção, e muitas vezes demora 2, 3 anos para engatar, porque não tinha planejado nada, começar a fazer os cálculos que eu te falei. E não tem muito segredo nisso. Parece que são termos novos, mas médico, é bom lidar com o médico porque ele aprende rápido. Médico é muito técnico. Então, a partir do momento que ele entendeu como funciona, fica muito mais fácil. Então, é o que eu te falei, tô saindo do plantão, vou abrir um consultório, terminei minha residência, quanto que você vai cobrar? Quanto que você vai gastar de sala? Começa a separar lá custos fixos, custos variáveis, qual a margem que eu estou esperando para eu poder precificar o meu produto. E aí ele tem uma ideia para ele poder fazer essa transição com mais segurança e não na emoção. O médico que já tem um consultório, como é que ele vai escalar? Então esse que já tem o consultório e não olha nada, começa a olhar para os números. Às vezes de ajeitar os números que você tem ali, você já melhora a sua operação, né? E aí quando você pensa em fazer um ecossistema, trazer parceiros, aí a coisa fica um pouco mais séria. O ideal é que você já tenha os principais números nas mãos. Eu acho que número, ele tira essa ansiedade, né? Ele dá previsão. E, como você falou, o médico tem muita dificuldade. É planilha, secretária não faz. No começo não tem muito para onde fugir. Mas hoje, eu tô para ver médico que não usa um prontuário eletrônico. São muitos poucos. E eu falei isso antes de começar o podcast com você, a gente estava batendo esse papo. O médico escolhe prontuário eletrônico pelo layout da ficha de anamnese. Isso aí não muda ponteiro da sua clínica. Existe um painel de gestão, os sistemas são construídos em módulos. E geralmente os sistemas têm um módulo de gestão que o médico não contrata ou não dá bola, ele está lá, ele não mexe.
Quais são os relatórios que eu crio ali? Muitos sistemas são mais simples, eles geram um relatório, mas tem relatório de no-show lá. Quantos pacientes faltaram hoje? Começa a ter o hábito de olhar esses números. Então tem sistemas, quando você for contratar, que já tem um módulozinho de gestão bacana, com o básico do que a gente falou aqui, você já tem sem ter que construir. Se você for crescer depois, sistemas com API aberta são melhores, é uma coisa, não é tão fácil assim, né, mas você já saber disso. O que é API? É o que você precisa para um sistema A conversar com o sistema B. E as empresas fecham mesmo. É como se fosse uma criptografia dos dados que tem lá dentro. Mas se eu quero colocar um sistema automatizado no meu prontuário de envio de mensagens, que a gente falou de confirmação, e esta API for fechada, eu vou ter muito mais dificuldade de conectar. Se eu precisar montar um painel de indicadores numa plataforma de intelligence, de business intelligence, e a API é fechada, eu vou ter muita dificuldade. Então isso também são coisas interessantes de olhar aí na parte de tecnologia, né, para facilitar isso para o médico, de ter a informação na mão rapidamente, assim, né, não ficar dependendo de planilha. E eu acho que é isso, cara. Se deixar, a gente fica aqui o dia inteiro, né, Guilherme? O dia inteiro. Aliás, Batendo até em de... cima desse último ponto, eu acho que até antes da tomada de decisão de business intelligence, mas do agendamento. Uma API que converse, um sistema operacional de prontuário eletrônico que converse com o Google Calendar, que seja. Perfeito. É o mais basal, é isso. A partir do momento que vai ganhando robustez, muitas outras APIs entram nisso, né? Às vezes de comunicação interna, que proteja com a LGPD, que é outra preocupação, né? Que deixa um pouco tudo isso que nós conversamos um pouco ruidoso. Sim. Doutor Lúcio, que prazer essa aula aqui contigo, aprendi muito. Pô, eu adorei também. Eu espero que a gente consiga replicar muito das nossas falas aqui. Se você teve alguma dúvida, quer fazer algum comentário, deixa aqui no nosso vídeo. Que você precisar, mande para a PM. Muito obrigado, viu? Me coloco à disposição aí para qualquer dúvida do pessoal. E vamos deixar também seus contatos, né, ali também. Enfim, quem quiser entrar em contato com o Dr. Lúcio. Pode mandar um direct. Eu vou deixar o contato meu pessoal ali, do meu Instagram pessoal, que dá para mandar mensagem direto por lá, da Santa Isabela e da minha consultoria, mentoria. E se alguém tiver interesse e dúvida, é só entrar em contato. E independente de qualquer coisa, eu respondo sem compromisso ali, o que tiver ao meu alcance. Fechou. Muito obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado.